Ver Mais na escola está bem diferente do que a gente se planeja, do que a gente gostaria de fazer hoje. Porque esse ataque à creche que matou as 4 crianças e deixou pelo menos outras 5 feridas em Blumenau, acendeu um alerta sobre a violência dentro das escolas. O sentimento é de luto e de apreensão. Se nós que somos adultos já temos dificuldades para entender como explicar isso para as crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós recebemos a psicóloga Joyce Lubalski. Boa tarde, Joyce. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Joyce, é um momento de uma confusão de sentimentos, né? Até instintivo, porque é uma reação natural do ser humano ficar com muito medo, e ao mesmo tempo de tentar racionalmente ou controlar as emoções nesse momento. E não é apenas nós, mas as crianças, os professores, todo mundo envolvido nisso. Como que a gente pode abordar, como a gente pode tratar desse assunto com uma criança? Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, né? E é um sentimento coletivo, assim, de lidar com esse absurdo, assim, né? Do luto com a violência e com várias coisas que a gente não consegue entender o motivo e é difícil de digerir. Então, a partir dessa empatia que a gente vai comunicar para as crianças, de acordo com a faixa etária, né? De acordo com a abertura que ela tem e do que ela está se questionando, mas oferecendo uma segurança e um acolhimento. Como é um processo, né? Não é de um dia para o outro, a gente precisa entender isso. As notícias estão pipocando na mídia, né? Nas redes sociais, então precisa dar uma resposta. Houve uma tragédia, houve um assassinato. Negar ou esconder isso das crianças é importante ou não é o legal nesse momento? A gente tem que voltar para essa ideia da faixa etária, mas nunca é interessante mentir para as crianças, porque elas precisam retomar esse senso de segurança e de que elas podem confiar nos pais ou nos responsáveis e buscar informações verídicas. Porque se os pais ou os responsáveis não falarem, eles vão ficar sabendo de outra forma. E isso pode gerar mais insegurança ainda de não ter parâmetros, de se está seguro na escola, com quem que vai tirar as dúvidas, se perguntou para os pais, eles não falaram a verdade. Então é bem importante que eles mantenham essa confiança nos responsáveis. Bem, nós trabalhamos com a mídia. Nós fazemos mídia, mas nós temos acesso às redes sociais, enfim, à informação de modo em geral, e muitas vezes a gente até não quer ver isso, não quer olhar isso para não me sentir pior. Vale também nesse momento fazer um filtro do que você vai estar consumindo? Depende muito da pessoa, assim, né? Tem pessoas que buscam se informar bastante e isso ajuda elas a elaborar, a pensar sobre, refletir sobre a violência, por exemplo. E tem pessoas que ficam tão fragilizadas que elas precisam se recolher, ter um tempo delas, ficar mais quieta, vivenciar essa dor e esse sofrimento. Que daí também precisa do acolhimento, né? De novo, não tem uma regra de como lidar com isso, porque é uma situação horrível e muito pesada mesmo. Mas de a pessoa ir sentindo o que ela precisa. Se está fazendo mal ver tanta informação, então se afasta um pouco disso. Até porque a gente não precisa ter detalhes de uma coisa absurda, assim, né? Mas se ela busca informação, isso dá uma tranquilidade, de certa forma, é uma possibilidade também. Até porque os ânimos estão muito inflamados. Então, por exemplo, o Twitter é um espaço que se a pessoa já está com sentimento de revolta e ela se alimentar disso, vai crescer ainda mais o sentimento dela, né? E é sobre isso que a gente precisa falar também enquanto sociedade, desses ciclos de violência que a gente acaba entrando. A gente vê uma situação absurda acontecendo e daí a gente quer se vingar. E essa revolta, ela precisa ser acolhida. Só que a gente precisa diferenciar a emoção do pensamento racional, né, que é pautado numa lógica, que respeita o coletivo e a diferença. Então, a gente volta de novo para a educação, né? A gente está falando de uma escola, de um lugar tão importante. E é na educação e através da educação que a gente tem a oportunidade de entrar em contato com as nossas emoções, entender o que acontece, entender como é a vida em coletivo, como que é respeitar as pessoas, as diferenças, para que a gente não fique preso nesses discursos de ódio que produzem mais violência e não tem outra perspectiva de diálogo com as dificuldades, né, e com as dores das outras pessoas. Porque esse é um momento que a gente fala muito, tem que ficar de olho no que os nossos filhos estão consumindo, mas a gente tem que observar a nossa fala também. Porque às vezes um adolescente mais quieto está ali no cantinho dele, né, no mundinho dele aparentemente, mas ele está atento ao discurso do pai, né? Então se o pai de repente reforça,
sobre fazer justiça com as próprias mãos, ou enfim, ou desacreditar da justiça, você também está alimentando teu filho a acreditar, ter os mesmos valores. E também causa esse sentimento de insegurança, assim, né? Será que meu pai vai fazer uma coisa que vai prejudicar a vida dele? Então, volta nisso do medo. A gente acaba retroalimentando esse medo. Então, é bem importante falar para as crianças, né? Que a polícia está fazendo o trabalho dela, que a equipe pedagógica está fazendo o trabalho dela, está sendo reforçado a segurança nos CIs e nas escolas. Tem muita gente por trás pensando nisso, né? Pesquisando, fazendo investigação. E a gente precisa confiar nesses processos. É um momento de cortar a rede social de criança e adolescente? Rede social é um tema muito delicado, assim, né? Porque lá chove qualquer informação a qualquer momento. Então, nem é muito indicado que crianças muito pequenas tenham rede social. E os adolescentes não tem como impedir que eles tenham, assim, né? Então, a gente precisa cada vez mais aguçar o diálogo com os adolescentes, para a gente entender o que eles estão vendo, o que eles estão absorvendo, o que eles estão pensando e refletindo sobre isso, para que eles consigam criar uma reflexão mesmo pautada no respeito ao próximo, né? Que diminui a violência, voltado mais para o amor, para a empatia. Desculpa, mas aqui pode parecer um discurso até conservador, mas fazer a criança e adolescente ter como referência o pai e a mãe. Uhum. Ainda que ele não tenha uma graduação, ainda que ele não tenha um doutorado, porque muitas vezes se pensa, vou buscar fora, porque o meu pai, né, ele fez até a 2ª série, não estudou muito, talvez ele não tenha conhecimento, mas a sabedoria do pai ainda vale mais do que aquilo que às vezes está posto, né? Sim, que o aprendizado ele acontece a partir do afeto e do amor, né? Então, se ele tem essa referência que não seja dos pais, mas seja de parentes ou cuidadores, já é muito importante para lidar com essa revolta. Joyce, eu não quero encerrar essa conversa sem uma palavra dirigida aos professores, aos profissionais da educação, que também merecem todo o nosso acolhimento nesse momento. Uhum. Os professores, assim, né, eu fico imaginando mesmo, né, como é o peso de voltar às aulas, tendo que lidar e absorver e cuidar de tantas crianças. Então, a gente precisa diminuir a velocidade. O plano de aula não pode ser a prioridade agora, né? Porque tem seres humanos ali trabalhando com as suas próprias emoções e desafios. Às vezes a pessoa já viveu vários traumas e aquilo está sendo um gatilho horrível. Então, de diminuir a velocidade, não fingir que não aconteceu algo trágico, poder dialogar, poder trocar, né, entre os seus. Se as crianças se proporem a falar, também propor um diálogo, assim, né? Porque não tem como a gente aprender e se concentrar para aprender quando tem algo tão pesado no ambiente, assim. Joyce Lubałowski, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite, por falar de um tema delicado num momento tão difícil. Seja sempre bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada.